Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar nossa playlist sobre microbiologia. E nesse vídeo, vamos falar sobre noções básicas de células procarióticas. Vocês conhecem as características fundamentais dessas células? Não? Então veja esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixem um like e ative o sininho para mais notificações. E façam seus comentários, isso é fundamental para a melhoria e crescimento do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Apesar de sua complexidade e variedade, todas as células vivas podem ser classificadas em dois grupos, procarióticas e as eucarióticas, com base em certas características funcionais e estruturais. Em geral, os procariotos ou procariontes são estruturalmente mais simples e menores que os eucariotos ou eucariontes, que a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos começar com os procariontes, então. Eles possuem algumas formas básicas. Os cocos geralmente são redondos, mas podem ser ovais, podem ser alongados ou achatados em alguma das extremidades. Quando os cocos se dividem para reproduzir, as células podem permanecer ligadas umas às outras, e os cocos que permanecem aos pares após divisão vão ser chamados de diplococos. Aqueles que se dividem e permanecem ligados uns aos outros em forma de cadeia são chamados de streptococos. E aqueles que se dividem em dois planos e permanecem em um grupo de quatro são conhecidos como tétrates. E aqueles que se dividem em planos, em três planos e permanecem unidos em forma de cubo, com 8 bactérias, são chamados de sarcinas. Aqueles que se dividem em múltiplos planos e agrupam-se em forma de cacho de uva vão ser chamados de estafilococos. Essas características do grupo frequentemente são úteis na identificação de certos cocos. Os bacilos, eles se dividem somente ao longo do seu eixo curto. Portanto, existe um menor número de agrupamentos de bacilos do que os de cocos. A maioria dos bacilos se apresenta na forma de bastonete simples, os diplobacilos, que se apresentam em pares após a divisão, e os streptobacilos, que ocorrem em cadeia. As bactérias espirais possuem uma ou mais curvaturas. Aquelas que se assemelham a bastões curvos são chamadas de vibriões. Outras, denominadas espirilos, possuem uma forma helicoidal como um saca-rolha e um corpo bastante rígido. Já outro grupo de espirais tem forma helicoidal e flexível, sendo chamado de espiroqueta. Ao contrário dos espirilos, que utilizam um apêndice para mover, semelhante a uma hélice, e que é chamado de flagelo, as espiroquetas se movem por meio de filamentos axiais, os quais lembram um flagelo, mas estão contidos dentro de uma bainha externa flexível. Vamos falar um pouco das estruturas da parede extracelular, começando pelo glicocálice. O glicocálice bacteriano ele é um polímero viscoso e gelatinoso que está situado externamente à parede celular e é composto de polissacarídeos, polipeptídeos ou até mesmo ambos. Sua composição química varia amplamente entre as espécies. Em grande parte, ele é produzido dentro da célula e secretado para a superfície celular. Se a substância é organizada e está firmemente aderida à parede celular, o glicocálice é descrito como uma cápsula. E se a superfície não é organizada e está fracamente aderida à parede celular, ele é descrito como uma camada viscosa. As cápsulas frequentemente protegem as bactérias patogênicas da fagocitose pelas células do hospedeiro. Por exemplo, a cápsula de polissacarídeo da Klebsiella pneumoniae
impede a fagocitose e permite a essa bactéria aderir no trato respiratório e colonizar. O glicocálise, que auxilia as células em um biofilme a se fixarem em seu ambiente-alvo e umas às outras, ele vai ser denominado de substância polimérica extracelular. Essa protege as células dentro do glicocálise, facilita a comunicação entre as células e permite a sobrevivência celular pela fixação a várias superfícies em seu ambiente natural. Por meio da fixação, as bactérias podem crescer em diversas superfícies, como pedras em rios, com uma correnteza muito rápida, raízes de plantas, dentes humanos, implantes médicos, canos de água e até mesmo em outras bactérias. O glicocálise também protege uma célula contra a desidratação e a sua viscosidade pode inibir o movimento dos nutrientes para fora da célula. Os flagelos. Algumas células procarióticas possuem flagelos, que são longos apêndices filamentosos que propelem as bactérias. As bactérias sem flagelos são denominadas atríquias ou sem projeções. Os flagelos podem ser peritríqueos, distribuídos ao longo de toda a célula, ou polares, que estão em ambos lados ou em um dos lados dos polos da célula. Se for polar, o flagelo pode ser monotríqueo, um único flagelo em um polo. Lofotríqueo, um tufo de flagelos na extremidade da célula, ou anfitríqueos, os flagelos em ambas as extremidades celulares. O flagelo ele tem três partes básicas. A longa região mais externa, filamento, ele tem um diâmetro constante e contém uma proteína globular, a flagelina, grosseiramente esférica, distribuída em várias cadeias que se entrelaçam e formam uma hélice em torno de um centro oco. O filamento está aderido a um gancho ligeiramente mais largo, constituído de uma proteína diferente. E a terceira porção do flagelo é o corpo basal, que ancora o flagelo à parede celular e a membrana plasmática. O corpo basal ele é composto de uma pequena haste central inserida em uma série de anéis. As bactérias gram-negativas contêm dois pares de anéis. O par externo está ancorado a várias porções da parede celular e o par interno está ancorado à membrana plasmática. Os filamentos axiais, eles estão ancorados em uma extremidade da espiroqueta e possuem uma estrutura similar à dos flagelos. A rotação dos filamentos produz um movimento de bainha externa que impulsiona as espiroquetas em um movimento espiral. Esse tipo de movimento é semelhante ao modo de um saca-rolha, que se move através da rolha e permite que as bactérias, como o treponema pálido, movam-se efetivamente através dos fluidos corporais. As fímbrias e os piles. Muitas bactérias gram-negativas contêm apêndices semelhantes a pelos, que são mais curtos, retos e finos do que os flagelos, e que são usados mais para fixação e transferência do DNA do que para mobilidade. As fímbrias podem ocorrer nos polos das células bacterianas ou podem estar homogeneamente distribuídas em toda a superfície da célula. Elas podem variar em número de algumas unidades a muitas centenas por células. As fímbrias elas têm uma tendência a se aderir umas às outras e às outras superfícies. Como resultado, elas estão envolvidas na formação de biofilmes e outros agregados na superfície de líquidos, vidros, pedras. Por exemplo, as fímbrias da bactéria Neisseria gonorrhoeae, o agente causador da gonorreia, auxiliam a bactéria a colonizar as membranas mucosas. Uma vez que a colonização ocorre, as bactérias então podem causar a doença. Quando as fímbrias estão ausentes,
devido a alguma mutação genética, a colonização não pode ocorrer e também não ocorre nenhuma doença. Os piles, ou o singular seria os pilos, né? Normalmente são mais longos que as fímbrias e é apenas um ou dois por célula. Os piles estão envolvidos na mobilidade celular e na transferência do DNA, em um tipo de mobilidade da superfície bacteriana denominada translocação bacteriana. O pilus é estendido pela adição de unidades de pilina, faz contato com a superfície ou com outras células, e então se retrai à medida que as unidades de pilina vão sendo desmontadas. Esse modelo é denominado modelo do gancho atracado da mobilidade, de translocação, e resulta em movimentos curtos, abruptos e intermitentes. Esse movimento tem sido observado em Pseudomonas aeruginosas, Neisseria gonorrhoeae e outras linhagens da Escherichia coli. A parede celular. Bom, a parede celular de uma célula bacteriana é uma estrutura muito complexa, responsável pela forma da célula principalmente. A principal função da parede celular é prevenir a ruptura da célula bacteriana quando a pressão de água dentro da célula é maior do que fora dela. Ela também serve como um ponto de ancoragem do flagelo. Clinicamente, a parede celular é importante, pois contribui para a capacidade de algumas espécies causarem doenças e também por ser o local de ação de alguns antibióticos. Além disso, a composição química da parede celular é usada para diferenciar os principais tipos de bactérias. Paredes celulares de gram-positivas. Na maioria das bactérias gram-positivas, a parede celular consiste em muitas camadas de peptídeo-glicano, formando uma estrutura espessa e rígida. As paredes celulares das bactérias gram-positivas contêm ácidos teicoicos, que consistem principalmente de um álcool, como o glicerol ou o ribitol, e fosfato. Existem duas classes de ácidos teicoicos. O ácido lipoteicoico, que atravessa a camada de peptídeo-glicana e está ligado à membrana plasmática, e o ácido teicoico da parede, que está ligado à camada de peptídeo-glicana. Devido à sua carga negativa proveniente dos grupos fosfatos, os ácidos teicoicos podem se ligar e regular o movimento de cátions para dentro e para fora da célula. Eles também podem assumir um papel no crescimento celular, impedindo a ruptura extensa da parede e uma possível lise celular. Finalmente, os ácidos teicoicos fornecem boa parte da especificidade antigênica da parede e, portanto, torna-se possível identificar as bactérias gram-positivas utilizando-se determinadas técnicas ou testes laboratoriais. A parede celular dos gram-negativos. As paredes celulares das bactérias gram-negativas constituem em uma ou poucas camadas de peptídeo-glicano e uma membrana externa. A peptídeo-glicana está ligada a lipoproteínas da membrana externa e está também no periplasma. É um fluido semelhante a um gel entre a membrana externa e a membrana plasmática. O periplasma ele contém uma alta concentração de enzimas de degradação e proteínas de transporte. As paredes celulares gram-negativas não contêm os ácidos teicoicos e são mais suscetíveis ao rompimento mecânico. A membrana externa da célula gram-negativa consiste em lipopolissacarídeos, lipoproteínas e fosfolipídios. Sua forte carga negativa é um fator importante na evasão da fagocitose e nas ações do complemento, que causa a lise das células e promove a fagocitose, dois componentes de defesa do hospedeiro. A membrana externa também fornece uma barreira para certos antibióticos, como por exemplo a penicilina, e enzimas também digestivas, como a lisozima, ou alguns detergentes, ou metais pesados, ou sais biliares, ou até mesmo certos corantes. Entretanto, a membrana externa
ela não fornece uma barreira para todas as substâncias no ambiente, pois os nutrientes devem atravessá-la para garantir o metabolismo celular. Parte da permeabilidade da membrana externa é devida a proteínas da membrana denominadas porinas, que vão formar canais. As porinas permitem a passagem de moléculas como mononucleotídeos, disacarídeos, peptídeos, aminoácidos, vitaminas e também do ferro. As paredes celulares e o mecanismo de coloração do grã. Bom, esse mecanismo ele tem como base as diferenças nas estruturas da parede celular das bactérias gram-positivas e gram-negativas, e como cada uma dessas estruturas reage a vários reagentes. O cristal violeta, o corante primário, cora as células gram-positivas e gram-negativas, de púrpura, pois penetra no citoplasma de ambos os tipos celulares. Após 1 minuto de contato com o corante, a lâmina é lavada. Quando o Lugol, solução iodoiodetada, ou também chamada de mordente, é aplicado, formam cristais com corante que são muito grandes para escapar da parede celular. Novamente, é necessário mais uma lavagem. A aplicação de álcool desidrata a peptidoglicana das células gram-positivas para torná-las mais impermeável ao cristal violeta iodeto. O efeito nas células gram-negativas é bem diferente. O álcool dissolve a membrana externa das células gram-negativas, deixando também pequenos buracos na fina camada do peptidoglicano, pelos quais esses cristais violeta e iodo se difundem. Como as bactérias gram-negativas ficam incolores após a lavagem com álcool, a adição da safranina, o contracorante, torna as células cor-de-rosa. A safranina fornece uma cor de contraste à coloração primária, que seria o cristal violeta. Embora as células gram-positivas e gram-negativas absorvam a safranina, a coloração rosa da safranina é mascarada pelo corante roxo escuro das gram-positivas. Em qualquer população celular, algumas células gram-positivas também podem apresentar uma leve resposta gram-negativa. Essas células normalmente podem estar mortas. Paredes celulares álcool-ácido resistente. A coloração álcool-ácido resistente é usada para identificar todas as bactérias do gênero Mycobacterium e espécies patogênicas de nocardia. Essas bactérias contêm alta concentração, cerca de 60%, de um lipídio sério hidrofóbico, que a gente chama de ácido micólico, em sua parede, e que previne a entrada dos corantes, incluindo os utilizados na coloração de grã. O ácido micólico e a peptidoglicana, eles vão estar unidos por um polissacarídeo. A parede hidrofóbica séria das células induz as culturas de Mycobacterium a se agregar e aderir às paredes do frasco de cultura. As bactérias álcool-ácido resistente podem ser coradas por carbolfuxina. O aquecimento aumenta a penetração do corante. A carbolfuxina penetra na parede celular, se liga ao citoplasma e resiste à remoção por lavagem por álcool ácido. Então, as bactérias álcool-ácido resistentes retêm uma cor vermelha da carbolfuxina, pois essa substância é mais solúvel no ácido micólico da parede celular que no álcool ácido. Se a parede do ácido micólico for removida, as bactérias vão se corar pela coroação de grã ou como gram-positivas. Então, agora vamos ver as estruturas internas da parede celular. A membrana plasmática ou membrana citoplasmática. Ela é uma estrutura fina situada no interior da parede celular, revestindo o citoplasma da célula. A membrana plasmática dos procariontes consiste principalmente de fosfolipídios, que são as substâncias químicas mais abundantes na membrana, e proteínas também. As membranas plasmáticas eucarióticas também contêm carboidratos e esteróis como colesterol. Como não possuem esteróis, as membranas plasmáticas procarióticas são menos rígidas do que as membranas eucarióticas. A função mais importante da membrana plasmática é servir como uma barreira seletiva através da qual
os materiais entram e saem da célula. Nessa função, as membranas plasmáticas possuem algo que a gente chama de permeabilidade seletiva. O citoplasma. Para uma célula procariótica, o termo citoplasma se refere a uma substância da célula no interior da membrana plasmática. Cerca de 80% do citoplasma é composto por água, contendo principalmente proteínas ou enzimas, carboidratos e lipídios, alguns íons inorgânicos e também alguns compostos de peso molecular muito baixo. Os íons inorgânicos estão presentes em concentração muito maiores no citoplasma do que na maioria dos meios. O citoplasma é espesso, aquoso, semi-transparente e elástico. As principais estruturas do citoplasma dos procariontes são uma área nuclear, que vai conter o DNA, as partículas denominadas ribossomos e os depósitos de reserva de algumas determinadas inclusões. Então, o nucleóide. O nucleóide de uma célula bacteriana normalmente contém uma única e longa molécula contínua de DNA de fita dupla, com frequência arranjada de forma circular, denominado cromossomo bacteriano. Essa é a informação genética da célula, que carrega todos os dados necessários para as estruturas e as funções celulares. Além do cromossomo bacteriano, as bactérias frequentemente contêm pequenas moléculas de DNA de fita dupla circulares, denominadas de plasmídios. Essas moléculas são elementos genéticos extracromossômicos, isso é, elas não estão conectadas ao cromossomo bacteriano principal e se replicam independente do DNA cromossômico. Os ribossomos. E, por último, então, todas as células eucarióticas e procarióticas contêm ribossomos, que funcionam como locais de síntese proteica. As células com altas taxas de síntese proteica, como aquelas que estão crescendo ativamente, possuem um grande número de ribossomos. O citoplasma de uma célula procariótica contém dezenas de milhares dessas estruturas muito pequenas que dão ao citoplasma um aspecto granular. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.